A nossa solidariedade, a nossa lembrança é uma grande tragédia e estamos todos sensibilizados. O mundo está horrível. Nós faremos um mundo melhor. Nós não temos outra opção. É até a lógica. O mundo está horrível, então só nos resta tornar esse mundo melhor. E o primeiro passo para fazer isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é sobreviver. Simplesmente viver. Nesse momento, viver, sobreviver, é o melhor que nós podemos fazer, é a maneira que nós vamos fazer esse mundo melhor. Os negros, as negras, têm sido as pessoas mais vitimadas por esse vírus nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nós temos que estar mais atentos, nós temos que sobreviver, fazer de tudo para sobreviver. É o meu tema. O meu tema é doutores brancos e brancas formados pelos orientandos negros e negras. É evidente que o orientador branco orientando e está formando os orientadores negros e orientandas negras, orientandos e orientandas negras. Mas é perceptível que muitos desses professores, podemos dizer, poderia arriscar que todos esses professores também aprenderam com esses orientandos e orientandas negras e negros. Essa era uma conversa que eu tinha com um dos meus formadores, um dos meus mestres, que é o Acácio de Almeida, em meados de 2010 ou 2015. E é uma ideia que façamos um trabalho coletivo. Não apenas eu tratar disso. A ideia, eu trago isso para que todos nós façamos um trabalho em relação a isso, sobre esse tema. Doutores brancos e brancas formados pelos orientandos negros e negras. E nesse momento, que é 13 de maio, o momento que o movimento negro marca como protesto ao racismo na estrutura brasileira, ao racismo que existe, o racismo que existe em muitas instituições, racismo institucionais. Eu, por falar dos formadores, eu vou relembrar também alguns dos meus formadores, pessoas que eu encontrei no decorrer da vida, que me formaram. Eu tenho formadores, eu tenho mestres brancos e tenho mestres negros. Por coincidência, ou eu acabei sendo formado mais por orientandos negros. Entre eles, o professor Roberto Carlos, da Silva de Educafro, o professor Edmar Silva de Educafro, a professora Maria Aparecida da Silva Bento, a intelectual Maria Aparecida da Silva Bento, o intelectual Hélio Santos, o intelectual Acácio Almeida, o intelectual Wilson Matos, o intelectual Amailton Azevedo, o intelectual Basilele Balomalo, o intelectual Elise Macamo, o intelectual Walter Silvério, a intelectual Maria Paula Menezes, a intelectual Nilma Lino Gomes e o Dagoberto José Fonseca, que foi meu orientador no doutorado. Faço menção também aos meus formadores, aos meus mestres brancos. A primeira que me vem é a professora Adelaide, minha professora quando eu tinha 7 anos, professora Adelaide. Faço menção à minha professora Ivani, minha professora quando eu tinha 12 anos, professora de língua portuguesa. Entrando na universidade, os encontros com o professor Antônio Rago Filho, e no decorrer da vida, encontro com Miguel Arroio, e menção especial ao Boaventura de Souza Santos, que assim como uma menção especial, Dagoberto José Fonseca foi meu orientador. Dagoberto José Fonseca foi meu orientador no mestrado, e o Boaventura, meu orientador no Dagoberto no doutorado e Boaventura no mestrado. Como eu disse, o mundo está horrível, mas essas pessoas que eu acabei de citar estão lutando para um mundo melhor. Então,
nós vamos virar esse jogo. E nesse momento eu peço perdão a inúmeras pessoas que não foi possível mencionar. Orientador branco formado pelo negro, pela negra. A negra traz para esse orientador branca, traz o negro pesquisa e traz também o negro vida. Negro vida é expressão do Alberto Guerreiro Ramos. Então, esse orientando negro e negra vai trazer o negro vida, negro pesquisa para a academia. O que esse negro ele quer ser? Nesse primeiro momento que o orientando e a orientanda negra está em contato com o seu orientador branco, já está um conflito evidente, já tem uma tensão evidente. O que é essa tensão? Essa tensão é que o orientando negro e negra, ele quer ser igual ao orientador ou orientanda branco. O que ele é? Ele é um pensador acadêmico. Então, o orientando negro e negra, ele está em conflito com o orientador branco e branca, porque esse orientador, ele tem o trabalho, ele tem o compromisso, ele está na função profissional de formar o orientando para ser quem? Para ser ele, para que ele seja um acadêmico. Quando que essa tensão se instala? Essa tensão se instala já no momento de iniciação científica. Iniciação científica é o primeiro momento de pesquisa do orientando negro, é o primeiro momento que ele está dando um passo para ser um pensador, agora um pensador científico. Pensar todos pensam. É da humanidade pensar. Mas na academia, o pensamento também é o nosso objeto, o pensamento é o nosso ofício. E as academias brasileiras, se ela tem um complexo de vira-lata, essa academia pensa, ela chega, ela acaba passando a ideia de que não é possível pensar, porque o pensamento só se encontra na Europa, ou no que eu chamo de Nova Europa, que seria os Estados Unidos. Então, o máximo que a academia poderia vir a ser é uma imitação da Europa, uma imitação dos Estados Unidos. Então, esses são alguns dos orientadores que nós nos deparamos, orientadores com complexo de vira-lata. Então, esse orientador com complexo de vira-lata, orientador branco, orientadora branca com complexo de vira-lata, nem ele acredita que pensa. Se nem ele acredita que pensa, como é que ele vai ensinar o outro a pensar? E esse pensar é o pensamento científico. O pensar científico. O Boaventura de Souza Santos vai dizer que o pensamento científico também é um senso comum. Mas na sociedade moderna, o pensamento científico, seja senso comum ou não, ele é um dos pensamentos de maior prestígio. Então, orientando o negro e orientando a negra no contato com o orientador branco ou branca, tá colocado o dilema que é a formação de um pensar. O que eu serei? O que eu serei no futuro? O que eu serei depois, de maneira mais evidente, depois da minha defesa de doutorado? Na minha defesa de doutorado, no ritual de passagem, que é a banca, depois que você entregou a sua tese, depois que você entregou o seu texto escrito, aí tem a defesa oral. Tem aquele ritual. Aquele ritual, você com orientando branco ou branca,
tem aquele ritual que está mostrando que ao final significa que agora eu sou igual a você. Eu orientando negro e negra, ao me tornar doutor, eu sou um pensador científico, assim como o meu orientando branco ou branca é um pensador científico. Aí tem aquela questão, tem aquele conflito de agora eu sou igual a você, agora eu sou como você, agora eu sou pensador como você. Mas a questão entre branco e negro é que o branco não considera o negro um pensador igual a ele. Então, esse é o primeiro conflito. Eu vou te formar para que você seja um pensador, mas isso não há possibilidade, porque o verdadeiro pensador seria o branco que ele se considera. E se o branco acadêmico possui aquele complexo de vira-lata, nem ele se considera pensador, porque o máximo que ele pode vir a ser é a imitação da academia norte-americana ou da academia europeia. E nisso eu mandei para vocês um texto onde eu trato disso. Na página 8, eu vou ler a parte que eu falo disso. É chamada Academia. É o texto que eu mandei para vocês, chamada Branquitude Acadêmica, a invisibilização da produção científica negra e o objetivo fim. Eu vou ler a parte chamada Academia, o branco cabeça e o negro corpo. Na sociedade brasileira, os brancos estão em todos os lugares. A cultura ocidental racializada construiu socialmente o lugar do branco e o lugar do negro. O espaço de prestígio social é branco. O de falta de importância, negro. O lugar do mestre, lugar do branco. O lugar do aprendiz, lugar do negro. No que se refere ao lugar do negro enquanto aprendiz, o negro seria o aprendiz impossibilitado de ser mestre, ou o aprendiz que somente tem a função, obrigação de ensinar o aprendiz a permanecer na condição subalterna. Então, o ensinamento é para que você seja sempre uma hierarquia abaixo. Ao subordinado deve ser ensinado o seu lugar pelo seu próprio colega. Que o negro seja ensinado pelo próprio negro. Lógica colonialista que persiste. Portanto, o doutor negro é uma exceção ao seu lugar de negro. O doutor negro é uma exceção ao seu lugar de negros. As exceções são previstas na sociedade racistas, elas confirmam a regra. Questão: o que deve ser ensinado pelo mestre que é exceção? Esses doutores negros que eu tive como orientador, como é o caso do Dagoberto José Fonseca. O que o mestre negro deve ensinar ao aprendiz negro, o aprendiz de paridade racial? A lição que deve ser aplicada é a pedagogia do cárcere. Isto é você ensinar a ter um pensamento limitado, ensinar a viver na prisão. O que é prisão? Prisão é o mundo, o seu próprio mundo. E quanto à pedagogia construída pelo ativismo negro, nos ensina a liberdade. O ativismo negro, os acadêmicos negros, nas suas produções científicas, têm nos ensinado a liberdade. Propõe métodos que levam à quebra da subordinação, ao rompimento do lugar do negro, como aquele que significa o pior espaço possível. O negro, como construtor de uma pedagogia, referimos ao negro cabeça. O negro sempre foi desqualificado por não ser considerado cabeça. Essa ideia de negro cabeça eu estou fazendo a antropofagia da obra do Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, e também do Cleaver, chamado Alma no Exílio. O branco seria o cabeça e o negro corpo, Cleaver e Fanon. Portanto, o lugar do intelectual não seria o lugar do negro. O intelectual negro é cabeça, porém negro. O intelectual negro é cabeça, porém negro.
Então a palavra negro significa que ele é um intelectual menor. O seu pertencimento étnico-racial é um obstáculo ao debate, à crítica e ao reconhecimento da sua produção científica. Diferente do que acontece com os professores doutores brancos. O reconhecimento, ou melhor, a consideração do intelectual negro somente é possível enquanto exceções. Algumas exceções são reconhecidas, mas não de maneira geral. Como eu disse, o termo negro é empregado para desmerecer o acadêmico e sua produção de conhecimento. O apreço ao intelectual negro é mais rápido quando contribui com o papel de conformar sua paridade racial. Se você, enquanto intelectual negro, está fazendo um papel que não é intelectual, pode ser uma obra de comenda, um papel técnico, de levar a pessoa à conformação. Intelectual é crítica. Agora, se você usa de técnicas acadêmicas para levar a sociedade a se conformar, isso não é o papel do intelectual. Isso é uma técnica que usa da academia para o conformismo da sociedade. Aquele que não fizer será classificado como suspeito, como um cientista com uma produção científica de qualidade inferior. A produção científica negra e a prática pedagógica que permite o acesso a uma literatura antirracista gera desconforto. A produção científica negra gera desconforto. Por isso, a intelectualidade negra não convém ser conhecida. A melhor maneira de não reconhecer o negro, de não ter que admitir a qualidade da sua produção científica, é através da ação de ignorá-lo. Isto é, uma prática de invisibilização que impede a crítica e dificulta qualquer possibilidade de reconhecimento. Os trabalhos acadêmicos de todos os cientistas negros, brancos e de outras pertenças étnico-raciais convém ser criticado. E para ser criticado tem que estar no espaço público. Se é ignorado, leva a essa possibilidade. Os cadernos negros mostram isso. Trata-se de uma publicação com 40 anos de existência, ainda praticamente desconhecida fora dos grupos de militância. O silenciamento e invisibilização dessa produção literária impossibilita a sociedade de conhecê-la e também de reconhecê-la. A ação e o ocultamento não é inocente. Contribui para sustentar a ideia de que determinadas ocupações sociais são exercidas de forma mais eficiente pelo branco. É uma das mentiras que são contadas, não necessariamente com palavras, mas com símbolos, com imagens. A ciência e a literatura de maior prestígio se colocam como exemplos de não lugar do negro. A produção cultural e científica negra teria qualidade inferior, salvo nichos culturais, caso do esporte, cujo expoente maior é o Edson Arantes do Nascimento, conhecido quase por todos como Pelé. Quanto ao cientista negro, nas ciências humanas encontramos uma personalidade equivalente, refiro-me ao Milton Santos. A figura do Pelé serve para a representação do negro como excelente no campo do esporte, enquanto Milton Santos pode servir ao objetivo de visibilizar o negro no papel de exímio cientista, ambos de reconhecimento internacional. Pelé não representa o perigo, a narrativa do branco igual à cabeça e negro igual ao corpo. Por isso, a hegemonia branca brasileira o elogia ou mitifica com facilidade. E quanto à pouca difusão de conhecimento a respeito da figura de Milton Santos, sua biografia, seus prêmios, toda a sua produção científica. Pelé possui uma dimensão tamanha que a simples menção ao seu nome facilita a localização do Brasil no mapa mundial em recantos longínquos do mundo. Talvez nenhum cientista se compare a isto. Talvez no mundo, Jean Paul Sartre, em determinado momento, e Gilberto Freire, quando se refere ao Brasil e a Portugal. Não se trata de realizar uma comparação entre esporte e ciência e o poder de difusão de ambos.
Não pretendo isso. Objetivo, enfatizar a invisibilização do negro enquanto cabeça e a sua superexposição enquanto corpo. O mundo não perderia nada se Pelé fosse menos conhecido e quanto ganharia muito com a propagação das ideias do Milton Santos, lembrando que seus últimos trabalhos estavam voltados a criticar a globalização perversa, o qual ele chamava de globalitarismo. Conhecer Milton Santos, o fato do brasileiro conhecer Milton Santos, colabora para mostrar o negro como cabeça, como intelectual, assim como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, Dagoberto José Fonseca, Henrique Cunha Júnior, Wilson Roberto de Matos, Nilma Lino Gomes, Natália Neres e tantos outros e outras. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros significa isso. O negro cabeça. O negro cabeça não deve ser tratado como incomum. Pelé não deve ser regra e Milton Santos exceção. Somos inúmeros Pelés, mas também somos muitos Milton Santos, com o objetivo de sermos tudo, de estarmos em toda a parte, como recitou o poeta Carlos de Assunção. Quero estar em toda parte, quero o sol que é de todos. Na verdade, o negro cabeça é o negro corpo. Por isso, sua existência, o seu construir e desfazer o mundo perturbam. A reação à sua produção científica geralmente consiste na ausência do comparecimento ao debate. A presença do branco seria o reconhecimento da produção científica negra. Seria reconhecer o negro enquanto igual, cientista, cabeça, intelectual. O cientista negro é o cabeça e corpo, um corpo completo, sem corte, separação. O branco não o reconhece como igual, são exceções os brancos que consideram igual em cérebro, igual enquanto intelectual. No caso, estou mencionando aos brancos especialistas em teoria sobre o negro e agora também sobre o branco. Evidente que há muitos outros exemplos. Então, nesse texto eu falo um pouco sobre essa questão que o orientador negro, o orientador branco, ele tem que formar o orientando para ser sério, para ser um pensador e nesse momento ele vai se colocar como igual. E se colocar como igual é algo complicado porque o branco não o considera como igual. Não considera como igual como pensador, e muito menos se for um pensador científico. E além disso tem o mercado de trabalho. O negro doutor, ele vai disputar o espaço nas universidades com o branco que lá estão. Então, nesse momento, o não reconhecimento também é uma defesa de mercado, é o que a Cida Bento chama de pacto narcísico. E o que nós podemos também falar do racismo estrutural e do racismo institucional. A universidade, cabe falar que a universidade que nós temos, apesar de excelência, isso é aparente. A universidade ainda não é de excelência. A universidade como excelência é um vir a ser. A universidade nunca será verdadeiramente de excelência enquanto ela for, no Brasil, uma hegemonia branca, na maioria dos setores. A excelência da universidade irá ocorrer quando nela estiver presente todas as pessoas que fazem parte da sociedade brasileira, entre eles, eu enfatizo as negras e os negros. Aqui, à guisa de conclusão, eu digo o seguinte: escolheram para nós negras e negros, o cemitério. E nós, negros e negras, escolhemos a universidade. Escolhemos a universidades e escolhemos também
todos os lugares bons, todos os bons lugares que existem no Brasil e no mundo. Então, eu encerraria por aqui a minha fala e abriria para o debate. Muito obrigado, Delton, muito obrigado a todas e todos. Nós que agradecemos a sua fala, professor. Só ressaltando a todos e todas, algumas pessoas no chat perguntaram sobre o texto, como o texto ele foi vinculado, o material, no nosso grupo do NEAB. Nós temos um grupo grandão, eu acabei não divulgando na página, mas já coloquei aqui, os textos foram divulgados, mas já expus aqui, lembrando que esses textos que o professor está se referindo, em especial esse que ele leu, é um texto que tem a íntegra dele toda na internet, como eu coloquei aqui no chat para vocês. Nós estamos abertos aos questionamentos, as perguntas, e enquanto os motores vão esquentando, já tem algumas pessoas se inscreveram. Enquanto os motores vão esquentando aí, eu gostaria de começar com uma provocação, porque o tema do professor é provocativo também, e uma provocação que se desdobra basicamente do trabalho que eu venho fazendo com o Sila, que é aquele que discute qual é a cor do ensino de História Brasil. E como professores de história, principalmente para a educação básica, eu quero falar um pouquinho de incômodo. Como assim de incômodo? Me parece que toda vez que a gente fala que a história do Brasil é eurocêntrica, não gera tanto incômodo quanto nós falamos que a história do Brasil é brancocêntrica. A sensação, a eurocêntrica me parece sempre que pertence ao outro, e me parece que quando você fala que a história do Brasil é branca ou brancocêntrica, há uma reação de desconforto muito grande da maioria dos docentes. Lembrando que essa maioria dos docentes ou são brancos ou estão performando na branquitude. E diante dessa sensação, e essa sensação que está sendo transformada e estudada dentro de um trabalho acadêmico, não sei se pelas leituras, o estudo, tem uma hora, principalmente na entrevista que você dá ao país que você fala de brancocentrismo, eu queria saber se você percebe se há diferença para você falar, ou se há diferença para eurocentrismo e brancocentrismo. Me parece que quando a discussão sobre o centrismo, me parece que ele está um pouco à frente no Brasil, e quando a gente vai falar de brancocentrismo, existe uma resistência maior. Como você vê essa relação? Eurocentrismo, brancocentrismo, se é sinônimo, se é diferente? Como você posiciona esses dois termos e a percepção, principalmente da branquitude, sobre eles? O brancocentrismo, eu acabei utilizando esse termo, criando esse termo na minha tese de doutorado. É um recorte no eurocentrismo. É você situar do eurocentrismo. O eurocentrismo é um espaço maior, geográfico, um espaço geográfico abstrato, eurocentrismo. Aí eu faço um recorte. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são branco central. Aí eu estou enfatizando, eu estou fazendo esse recorte dando uma ênfase à questão étnica e racial. E esse termo eurocentrismo dá para utilizar de outras formas. O branco sempre se colocar nos lugares centrais. Eu vou participar de uma escola de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. Que lugar que eu vou ficar? Eu vou ficar no lugar de presidente da escola de samba e vou ficar no lugar de carnavalesco. O presidente da escola de samba é o administrador. O carnavalesco é o criativo, é o criador. E eu vou ficar em cima dos carros alegóricos, sempre nos espaços centrais. Aí dá para brincar também, dá para utilizar esses termos dessa forma, e foi a forma que eu também utilizei na minha tese de doutorado. E brancocentrismo é desconhecido. Eurocentrismo já é muito mais conhecido. O Dorival
Dorival, obrigado, professor. O Dorival Moreira, né, de Diadema, São Paulo, tem uma pergunta. Fique à vontade, Dorival, se você quiser fazer a pergunta ou se você quiser escrever. Né? O pessoal também fica à vontade para escrever ou fazer as suas perguntas. Dorival, me ouve? Sim, ouço. Sim, eu ouço. Eu só estava com dificuldade de conectar aqui o microfone. Então, a pergunta é o seguinte. Eu ainda não sou acadêmico, pretendo ser. Né? Eu estou tentando participar de uma pesquisa de mestrado a respeito. Eu achei muito interessante que isso é em 2015, mais ou menos, eu comecei a tentar fazer essa pesquisa, e o professor Lourenço, agora, nesse último artigo dele, quando ele dá uma atualizada nas pesquisas a respeito da branquitude, ele cita mais ou menos um assunto que eu queria tratar. Né? Eu achei muito interessante isso. E nessa minha tentativa de entrar na universidade, de entrar numa pesquisa de mestrado, a pergunta o professor Lourenço acha que essa dificuldade da maioria que são doutores, a maioria da academia, só um minuto, Dorival. Aline, eu acho que... Só um minuto. Aline Ferreira, eu acho que seu microfone está ligado. Você pode dizer, por favor? Se você puder, eu agradeço. Dorival, por favor, continua. Então, aí, retorno à pergunta. Eu gostaria de saber se o professor ele acha que a maioria, esmagadora maioria dos doutores das universidades, isso na aplicação, na corte, Só um minuto. É todo mundo que está com dificuldade ou só eu? Sim. Eu não estou também. Todo mundo, né? Todo mundo, tem microfone aberto. Eu preciso que esteja desligado. É o da Aline e do Dá um desligado, por favor. Gente, eu não tô sabendo onde que liga isso. Eu não tô sabendo onde que liga isso. Como que desliga isso aqui, Gabriel? Isso é feio. Tá, vamos lá. Eu acho que eu consegui aqui. Alô, todo mundo me escuta? sim. Por favor, Dorival, continue. Eu consegui o seu livro. Tá. Então, professores, eu queria saber o quanto esses professores do academia ou todo o sistema de aceitação de alunos querendo pesquisar, talvez até na branquitude, ou como é emergente, né, essa questão de pesquisar sobre os assuntos, principalmente eu acredito que vindo das cotas raciais, que houve um aumento da presença negra nas universidades, então é emergente, é constante, inclusive pesquisando na branquitude. Qual você acha que os professores já estão abertos para arriscar, porque seria arriscar, já que eles não estão adaptados a esse... É novo para eles, né? Para muitos deles é novo. Ou se ainda vai levar um tempo ainda para eles poder arriscar um pouco nesse sentido, ou vamos precisar de mais negros entre os doutores?
É isso, terminei minha pergunta. Obrigado, Dorival. Dorival. Dorival, você está me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Hoje eu comecei a estudar branquitude 2006, que eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado. Naquele momento, todos queriam me convencer, não estude o branco, estude o negro. Isso já mudou um pouco, mas ainda tem isso. Nós estamos em 2020, já tem muitos trabalhos sobre branquitude. Eu fiz uma lista de trabalho, mas já há muitos outros. Então, essa dificuldade já diminuiu. E você vai encontrar professores que não se interessam por esse tema. Então, é bom você procurar um professor que se interesse. E um professor que se interesse. Mas já está mais... já está diferente de quando eu comecei a estudar. Mas ainda existe aquele convencimento. Não, tem que estudar o negro é objeto. Ainda tem essa... Toda vez que você vai estudar branquitude, as pessoas te orientam a focar no negro. Então você tem que tomar esses cuidados. Faltam negros na academia? Sim, ainda falta. Nós temos que chegar lá. Vencer a barreira, que é uma barreira do racismo institucional. Tem cotas voltadas à universidade, mas nós não estamos fazendo isso acontecer como deveria. Ok, obrigado. Obrigado. A Camila queria fazer uma fala e depois a Daniela. Fique à vontade, Camila. Camila, está aí? Estão me ouvindo? Estou. Eu acho que eu não sei, vou saber ativar a câmera aqui, mas eu vou falando aqui. Meu nome é Camila, eu terminei o mestrado em psicologia no ano passado, trabalhando agora na ciência social. Vou convidar para trazer a fala, Lourenço, dois aspectos. Mas dentro do que estamos pensando aí, né, na formação de doutores brancos por estudantes negros, tem dois agravantes. O primeiro é o silenciamento, né, das produções intelectuais afrocentradas e de intelectuais afrodiaspóricos. Né? Vou usar afrodiaspóricos para designar aí autores e autoras que se identificam como afrodescendentes em diferentes pontos do globo. Né? Nós não temos acesso a essa produção, né? E como você disse, essa falta de acesso, esse não acesso não é ingênuo, né? E bem como o fato de que essa produção, ela já é antiga, ela é secular e ela é pioneira em muitos casos, né? Estando no meu campo, por exemplo, a gente não ouve falar de Virginia Bicudo. Virginia Bicudo é a primeira psicanalista negra do Brasil, enfim. E aí, trazendo para o meu campo também, né, de atuação e de pesquisa, que é a psicologia, o segundo aspecto que eu queria te convidar a pensar é justamente no adoecimento de nós, estudantes, né, que estão, de certa forma, sugados ao longo desse processo, quando a gente está na academia. Tem uma intelectual afro-inglesa que ela fala assim, dentro da academia, nós somos peixinhos de água doce sendo devorados por tubarões o tempo inteiro, alguma coisa parecida, né? Uma dinâmica bastante enlouquecedora, inclusive, da gente tentar provar o valor daquilo que a gente está pesquisando, a validade científica desse tema, né, entre outras dinâmicas, com pesquisadores que às vezes são bastante carrascos, vamos colocar assim, né, nas correções dos textos, naquilo que a gente está falando, no nosso processo de construção mesmo, de maturidade intelectual, metodológica, enfim. E, ao fim do processo, eles apropriam, né, toda essa questão aos discursos deles, às palestras que eles dão, os eventos que eles vão e elas, né? Enfim, acho que era isso que eu queria dizer nesse momento. É Camila, né? Camila? Isso, Camila. Perfeito, Camila. Esse tema desse debate foi uma provocação para que nós pensemos, para que a gente possa pensar juntos. Eu não queria... porque essa experiência de você ser orientado por orientadores brancos e você aprender com eles, mas também ensinar, é algo que nós temos que falar mais e eu tenho até a intenção de trabalhar isso coletivamente. Eu andei conversando com o Delto hoje sobre isso,
falar sobre essas experiências. Há casos de professores que aprendem com orientandos negras e negras, fazem a sua carreira e não reconhece. Ou até impossibilita, passa a ser uma barreira, um obstáculo para aquele negro, quando esse negro chega disputando uma vaga para ser seu colega numa universidade. Realmente tem uma invisibilidade da produção científica negra. Não conheço nem pretendo conhecer. A Virginia Bicudo, eu conheci recentemente. E eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, para você ver o silenciamento. Eu fico pensando num autor que todos nós conhecemos, que é o Kabengele Munanga. Até que ponto o Kabengele Munanga está nos trabalhos? Lélia Gonzalez, ela está sendo resgatada. Lélia Gonzalez também era para estar em todos os trabalhos. Mas vamos supor que ela estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas Kabengele Munanga, qual a desculpa para que o Kabengele Munanga não esteja em todos os trabalhos sobre questão racial, relação racial, que é na sua característica interdisciplinar? O adoecimento das negras e das negros. Das negras e dos negros. Isso ocorre em todas as instituições da educação, no no ensino básico. Então é como aquela coisa, como se o lugar, vamos falar da universidade, não fosse o lugar do negro. Então, nós temos que insistir e dar um jeito até de sobreviver com saúde. Até que nós consigamos transformar a academia num lugar de excelência. Um lugar de excelência não adoece pesquisadores negros e negras, mas isso ocorre tanto na educação infantil, em outros níveis. Fulvia Rosenberg, havia um texto que ela falava sobre expulsão escolar. As negras e os negros, não é correto usar o termo evasão escolar, seria mais expulsão escolar. Isso também se encontra na universidade, expulsão, devido a esse processo de adoecimento. Estou muito de acordo com o que você colocou, Camila. É isso aí, Delton. Delton, seu microfone está desligado. Obrigado, Fer. Camila, a Ellen está pedindo para você colocar o nome do autor, da autora afro-inglesa que você cita sobre a questão dos peixinhos, né? Você pode colocar o nome dela no chat, fazendo um favor. E a Daniara agora quer fazer uma pergunta. Gente, algumas pessoas estão me mandando mensagem ou inbox, outros aplicativos, falando para o pessoal fazer as perguntas e eu leio, mas eu acho importante ter a oportunidade de falar, né? Sei que somos muito, mas eu acho importante a gente ouvir a nossa voz e fazer as perguntas. Eu acho que não é só eu gosto muito dessa ideia. A gente é tão silenciado em vários espaços, né? Por mais que nós estamos muito, mas é importante isso, a gente falar. Por isso que não estou lendo as perguntas, algumas pessoas estão deixando, mas fique à vontade para fazer as perguntas. Falar é importante. Como diz na peça da Elsa, né? Falar quebra o estilhaço do silêncio. Né? Então nós precisamos falar. Daniara, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Boa tarde. Então, eu sou Daniara, sou do NEAB UFPEM, faço mestrado em antropologia na UFPE, um pique na minha graduação sobre branquitude, mais especificamente sobre autopercepção racial de jovens brancos universitários, e é esse projeto que eu trouxe para o mestrado também. E eu li o Lourenço, né, durante esse pique, e li também, né, utilizei como referência no projeto. E
eu acho interessante que ele chama atenção para o Guerreiro Ramos, né, sobre o negro vida e o negro tema, que é algo que eu não usei tanto no PIC, mas no projeto do mestrado eu recuperei. E aí eu queria falar sobre isso, queria que ele falasse sobre isso, na verdade, né, sobre esse negro tema, esse negro vida, e que, se eu não me engano, é na sua dissertação, eu não tenho certeza se é na dissertação ou na tese, que o Lourenço fala sobre pesquisadores brancos que estudam negros, algo assim, se eu não estou enganada. E aí eu queria que ele falasse um pouco, comentasse um pouco sobre esses pesquisadores, né, essa nova remessa de pesquisadores negros que têm estudado a branquitude, né, se a gente pode entender esses pesquisadores negros estudando branquitude, né, como negros vidas que entram dentro da academia para romper com essa lógica de tematização absoluta do negro e, consequentemente, romper também com essa ideia que temos do racismo no Brasil, que é um problema exclusivamente do negro, né? Porque, assim, ao meu ver, uma coisa está muito ligada à outra, né? Quando a gente retira o papel do branco dentro da dinâmica das relações raciais, a gente também coloca o negro nesse local de objeto de estudo absoluto, né? E uma coisa vai manutenindo a outra, né? Então, eu gostaria que o Lourenço falasse um pouco sobre isso, porque é algo que vai me ser muito útil. É isso, obrigada. Dainara, muito boas colocações. Guerreiro Ramos, né? Guerreiro Ramos é extraordinário. Ele falava, existe o negro tema e o negro vida. O negro tema é um negro que são objetos de pesquisa dos pesquisadores brancos que fazem pesquisa falando tudo sobre esse negro. Aí o Guerreiro Ramos chega a dizer, esse negro que está nesses trabalhos não tem nada a ver com o negro vida. E esses negros vidas não são convidados para falar, são apenas objeto. Essa questão do negro estudar o branco, que é a minha tese de doutorado, é muito interessante porque tem a história do teatro experimental do negro, Abdias Nascimento, e houve um congresso, o Congresso do Negro Brasileiro, e nesse congresso tem o sociólogo Luiz Costa Pinto, se eu não me engano, Luiz Costa, que recebeu uma crítica de um pesquisador negro ou de um ativista negro. Aí esse sociólogo vai dizer assim, quem é esse micróbio para querer questionar o cientista? Ali está dizendo quem é Abdias Nascimento, quem é essa pessoa, quem é o militante para querer questionar o cientista. O que é o negro que estuda o branco? O negro que estuda o branco está dizendo, eu não sou micróbio, eu sou humano. Eu entrei na academia e estou pensando sobre você, estou teorizando sobre você, coisa que sempre fez. O branco, ele não se problematizava. E quem está problematizando são os brancos que estudam branquitude de maneira mais enfática. Mas o negro sempre problematizou o branco. Agora está fazendo isso na academia. E no Brasil, tanto brancos estudam branquitude quanto negros estudam branquitude. E no Brasil, quem mais estuda branquitude são mulheres. E agora eu não sei por que no Brasil tem poucos homens, seja branco, seja branco, seja negro, que estudam branquitude. No Brasil, a maioria são mulheres. Então é isso. Acho que a Dainara estará no congresso, eu estarei junto com ela no congresso dos pesquisadores negros no ST. Então nós temos que conversar. Vamos conversar. Obrigada pela sua resposta, tá? Obrigado, Lourenço. A professora Fernanda Barros. Professora Fernanda Barros, para quem não conhece, é a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, do Departamento de Saúde Coletiva, né? Fernanda, fica aqui o nosso convite público para você vir conversar conosco no NEAP sobre saúde, população negra, saúde da mulher negra. Seu nome já foi citado nas nossas reuniões, tá? Então, brevemente, farei um convite para você vir conversar conosco também.
Obrigado pela sua presença. Vamos continuar com as questões. Deixa eu ver, a Ellen tinha feito uma questão. Você quer fazer essa questão, Ellen? Você quer que eu leia a questão que está aqui? Não, acho que ela não está. Não, a Ellen fez. A Ellen fala sobre a questão do peixinho. A Sandra, você quer fazer a questão? Não? A Sandra, ela diz o seguinte. Estou escrevendo, Sandra Marcelino, estou escrevendo a minha pergunta aqui porque hoje já temos um número de doutores negros, mas quais são os empecilhos que ainda nos impede de ocupar esses lugares proporcionalmente ao número de formandos dentro das universidades? Estou escrevendo a minha pergunta aqui porque hoje já temos um número de doutores negros, mas quais são os empecilhos que ainda nos impede de ocupar esses lugares proporcionalmente ao número de formados dentro das universidades? Eu acredito que a Sandra esteja falando sobre empregabilidade, sobre esses negros urbanos, eles estão conseguindo chegar na universidade, orientar. Como que você vê isso, Lourenço? Meu microfone está ligado. É o racismo, é a prática do racismo institucional, produto do racismo estrutural. Por exemplo, concurso, tem cotas no concurso. Então vamos abrir 3 vagas. Se abrir 3 vagas, uma tem que ser voltadas para negros. Não abre 3 vagas, 2 vagas para que não tenha ação afirmativa. Então acabam... nós conquistamos ações afirmativas e o racismo, a prática racista, procura maneiras de não efetivar. Aí, pacto narcísico. Maria Aparecida da Silva Bento. Os brancos escolhem a si mesmo e utilizam tecnologias para isso. Obrigado, Lourenço. Tem uma pergunta aqui também, que eu acho que de certa forma vai conversar com essa, que é do Rodrigo. Vou ler porque o Rodrigo teve que sair, teve uma outra reunião, mas é uma pergunta bem interessante, eu gosto muito de pensar isso, né? Como você fala do pacto narciso da branquitude a partir da Cida Bento, eu fico pensando no pacto da negritude, mas vamos lá para a questão. Ele diz o seguinte: se estamos cercados por um contingente grande da branquitude no espaço acadêmico, ainda mais como doutores, em que medida poderíamos articular uma relação negra entre nossos pares sem que isso seja compreendido como disputa entre nós? Como efetivar um Ubuntu na prática? Você quer que eu releia a pergunta? Já deu para ir. Okay. O racismo, ele atinge todas as pessoas da sociedade. E uma maneira do racismo afetar os negros é dificultando, às vezes, a colaboração conjunta, no sentido de que você não colabora para que o outro também possa trabalhar junto, porque naquela ideia de que nesse espaço já tem um negro que trabalha essa questão, então não precisa de outro negro. Então fica, por exemplo, numa universidade que tem um negro que trabalha a questão negra. Então não é para vir mais um negro, porque já tem um negro. E para o branco está muito feliz. Já tem um negro que trabalha a questão negra. Aí o impacto do racismo, ao invés do negro juntar com outro negro para disputar todos os espaços, todos os outros espaços, e que esse espaço fique para o branco. Você fica com 1, eu fico com 9. Você fica com a Secretaria da Igualdade Racial, eu fico com os outros 9, com tudo. Né? Para dizer que eu não sou egoísta, que eu não sou generoso, né? Então, faltará ainda mais uns 7 negros. Agora, o impacto do racismo faz com que a gente não acabe enxergando a coisa mais ampla. Esse espaço nós já temos, só que tudo que existe nos pertence, vamos conquistar todos os outros espaços. E
a questão de potencializar o outro. O racismo faz com que brigamos entre si enquanto o branco ocupa todos os outros espaços. Milton Santos foi convidado para escrever no jornal sobre a questão negra. Primeiro que Milton Santos não trabalhava essa questão, não era o tema dele. E termos geográficos, por que está me chamando para um tema específico? Me chama para todos os outros temas, porque eu só vou ser chamado se inventar um lugar específico. O ator só vai ser chamado quando tiver papel de negro, aquele estereótipo de negra. Não, todos os espaços e os negros, as negras têm que estar na universidade para ocupar todos os espaços. E cada um tem uma aptidão. Eu gosto da parte administrativa, eu gosto da parte de extensão, e assim vai. Francis Fanon tem aquela questão tem aquele livro, o livro Os Condenados da Terra. Com quem o negro pode xingar na época da colonização? Jamais ele vai poder xingar o branco. Se ele xingar o branco, ele vai ser torturado de uma maneira pública. Então, com quem ele pode extravasar sua frustração? Com outro negro. Porque o branco é desigual, ele é superior. O igual é negro e negro, a briga é negro com negro. O impacto do racismo, nós temos que colaborar com isso, nós temos que acabar com isso. E nós temos que trabalhar para tomar conta do mundo. Em termos geográficos, tudo nos pertence. Eu quero o sol, que é de todos, não quero um pedacinho do sol. Há pessoas que já estão com o sol, os brancos. Vamos dividir, também queremos. A Simone Hicks, né, uma pesquisadora que já esteve conosco num dos nossos eventos, ela fala muito, ela usa uma expressão que hoje, principalmente com esse discurso de divindade, está acontecendo muito, que ela chama de síndrome do negro único. Né? A síndrome do negro único é que eu preciso responder uma expectativa, que é a expectativa da diversidade. Então, muitas vezes, eu vou escolher um negro, um só, para cumprir a chamada cota da diversidade. E, de preferência, eu ainda posso chamar um negro que cumpra várias cotas. Então, por exemplo, chamar uma mulher negra lésbica. 3 tabelas da diversidade por aí. Né? Ela fala muito dessa que a gente tem que pensar muito nisso, estamos sendo usado pelo sistema também para cumprir o que ela chama dessa síndrome do negro único, que é o escolhido. E aí você muitas vezes também, para tentar contribuir com o debate, a ideia é você mostrar para esse negro que você só tem espaço para um negro. Então, se você deixar o outro tomar o seu lugar, ele vai vir falar da mesma coisa que você. Se ele vai vir falar da mesma coisa que você, ou vocês vão dividir o espaço, né? Ou daqui um pouco um vai ter que sair desse jogo. Você pode perder a vaga por ele. Então nós temos que lembrar que nós temos um sistema também que vai incentivar a concorrência entre nós. Por quê? Porque num discurso também quantos negros cabem aqui. Se cabe só um e a gente internaliza que é só um, desculpe, mas eu preciso comer, amigo, por mais que eu pedi você comer. Então, ela vai discutir isso. Alguém está pedindo a referência, eu vou pegar a referência e passar para vocês aqui, mas eu gosto muito, não é um conceito acadêmico, né? Mas lembrando que os conceitos acadêmicos acho que a gente precisa nele, mas é o que ela tem sentido, principalmente ela que trabalha muito com essa ideia da diversidade, né? As empresas buscam um sujeito para cumprir essa cota, né? E aí tem algumas perguntas, gente, tem um monte de pergunta. Eu estava numa pergunta que era uma pergunta da Ellen, né? E ela estava falando, uma pergunta da Ellen, né? Gente, infelizmente, não vai, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar tempo de ler todas as perguntas. Eu vou fazer a pergunta da Ellen
e depois o Wilson Matos está pedindo a palavra. Vou logo abrir a palavra para o Wilson Matos. Quem quiser também falar, fica à vontade, mas a Ellen, não é a Ellen, é a Letícia. A Letícia, Lourenço, fala para você falar um pouquinho, pelo que eu entendendo aqui, é aquele binômio que você discute sobre branquitude e branquidade, né? E eu já aproveitaria para a gente pensar, quem não leu o texto ainda, quem leu percebeu que tem essa discussão, que é aquela discussão branquitude crítica e branquitude não crítica, né? Para a gente também entender que você vai ter várias pessoas brancas que vão se colocar no lugar de criticidade. Você poderia falar um pouquinho para a gente desses branquitude, branquidade, branquitude crítica e branquitude não crítica? Rapidamente, né, vocês? São conceitos, rapidamente, eu vou tentar rapidamente. Branquitude e branquidade. Branquitude e branquidade termos que com base no trabalho da Lígia Fonseca, Edith Pisa, vai colocar branquidade como algo semelhante à negridade. Negridade seria a identidade negra da Frente Negra Brasileira, ativismo negro, instituição negra dos anos 30, 31 a 37. Agora, branquitude, Edith Pisa, pegando Lígia Fonseca, vai pegar isso e vai associar ao teatro experimental do negro. Então, negritude tem a ver com branquitude, do teatro experimental do negro, e branquidade tem a ver com negridade da Frente Negra Brasileira. Na época da Frente Negra Brasileira, os frente negrinos, ele queria uma educação, vamos falar o aspecto da educação, da pedagogia, que era inserir no contexto eurocêntrico. E também tem a rejeição das religiões de matrizes africanas. Então eu valorizo o negro, porque a identidade negra valoriza o negro, mas não por inteiro. Eu não quero a religião de matriz africana, eu valorizo o conhecimento eurocêntrico. Então, isso seria a negridade. Agora, a negritude com a branquitude e negritude seria teatro experimental do negro, Abdias Nascimento. É o negro se aceitar por inteiro, se reconhecer por inteiro. Eu valorizo também as religiões de matriz africanas, eu me valorizo por completo. Então, aí a branquidade seria, a Edith Pisa está colocando um branco que não enxerga suas vantagens raciais. Já a branquitude é o branco que reconhece as vantagens raciais. Eu critico isso porque, independente se o branco enxerga ou não enxerga, ele vai continuar com vantagem racial na nossa sociedade. Branquitude, a crítica é a crítica. Branquitude crítica e branquitude acrítica. Quando eu escrevi esse texto, a minha motivação era para enfatizar sobre um branco que nós não estamos estudando. Um branco que nós não estamos estudando. Qual é o branco que nós não estamos estudando? O branco da ultradireita. Isso foi em 2007 ou 2008. O branco da ultradireita, o branco da Neo Klux Klan, o branco neonazista. E lá na Itália, eles já estavam chegando no poder. Eu não imaginava que chegaria no poder nos Estados Unidos, chegaria no poder na América Latina e assim vai. E quem é que tinha conhecimento sobre esses brancos? A polícia lá nos Estados Unidos. Então, eu estava chamando a atenção que a academia e o ativismo, não prestar atenção nisso poderia ser muito perigoso. Infelizmente, o que eu escrevi acabou se mostrando realmente perigoso. Por isso que eu vou dizer, fique em casa, sobrevivam. Deputado, agora eu vou abrir a fala para o professor Wilson Matos. Quem não conhece ele, o professor Wilson Matos o professor acabou de defender o memorial dele, é professor titular da Universidade Federal da Bahia. Agradeço muito a sua presença aqui entre nós. Professor, fique à vontade com a palavra. Será que ele não está? Já considerava com dificuldade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas.
Só uma correção, sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Não é da Federal. Da Bahia, desculpa, professor. Da Bahia, da UNEB. Não é lá no campo da Bahia. No campo Santo Antônio de Jesus, aqui no Recôncavo Baiano. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Delton pela condução, né, pela iniciativa muito boa, muito alvissareira, sobretudo nesse momento, né, que nós todos estamos recolhidos aqui no confinamento social. Então, uma oportunidade de implementar essa discussão, essa é uma oportunidade que deve ser aproveitada por todos e por todas, né? E também quero parabenizar o Lourenço pela qualidade da exposição dele e também pela trajetória, pela produção, pela trajetória intelectual e pelas provocações muito bem-vindas que ele sempre faz. Eu acho que esse título é um título dessa exposição, quer dizer, os doutores brancos que são formados pelos orientandos negros e negras, é uma provocação muito interessante. Isso me fez me lembrar de um passado já mais ou menos remoto lá na PUC de São Paulo, onde o Lourenço estudou, mas isso na década de 90, nós tínhamos um número considerável de estudantes negros na pós-graduação, e todos nós, pelo menos no curso de História, éramos orientados por professores brancos, na maioria das vezes por professoras brancas. Então nós temos essa consciência, nós de alguma maneira contribuímos com a formação desses professores. Alguns desses professores e professoras depois se transformaram em especialistas na discussão dessas temáticas. E alguns também reconhecem a importância que essa geração, né, da década de 90, até antes, uma geração antes da PUC também, do pessoal do GN PUC, do Grupo Negro da PUC, etc., a importância que esse pessoal teve na movimentação acadêmica dessa discussão. Mas eu acho que o mais importante disso é nós insistirmos hoje nessa possibilidade de inverter essa equação, inverter o mais rápido possível. Quer dizer, dos professores negros que estão, dos professores e professoras negros que já estão nos programas de pós-graduação, eu acho que nos caberia, digamos assim, uma ação afirmativa dentro da ação afirmativa, aproveitar os estudantes negros que ingressam nesses programas, grande parte desses programas agora pelo sistema de cotas, e priorizar essas orientações, né? Eu acho que ainda essa relação entre orientando e orientador de negro para negro ainda é uma relação minoritária no conjunto das outras relações de orientação dos programas. Então a gente deve transformar isso num debate, a gente transformar isso numa bandeira política, numa bandeira acadêmica, levar essa discussão para dentro dos nossos fóruns, para dentro da BPN, para dentro das associações estaduais de pesquisadores negros, para ver se a gente consegue inverter essa equação, né? Vai ser cada vez mais difícil, porque a possibilidade de nós negros agora ingressarmos no ensino superior está ficando cada vez mais remota, porque o governo federal está proibindo os concursos, os governos estaduais a mesma coisa, quase não tem mais concurso, então cada vez vai ficar mais difícil nós ingressarmos como professores nessas instituições, sobretudo nas instituições públicas. Espero que isso mude, né? Espero que esse governo acabe logo e que o próximo governo é mais democrático, mais voltado para essas questões sociais e para as coletividades, a gente consiga inverter essa equação. Mas eu parabenizo, fiquei muito feliz, muito satisfeito, a referência que foi feita por Lourenço, o meu nome, não mereço, mas agradeço, né? Enfim, estamos aí na batalha, vamos tocar esse barco adiante para ver se a gente consegue mudar as coisas, não só o nosso benefício, mas o benefício no maior número de pessoas possível. Eu vou ter que me ausentar aqui daqui a pouco, vou estar em outra live lá. Hoje é dia 13 de maio, né? Está cheio de live. Eu vou ter que ingressar numa outra live lá. Agradeço. Parabéns para vocês todos. Obrigado. Também agradecemos, professor Wilson. Agradeço ao Wilson Matos. Wilson Matos é um dos meus mestres também. E, na verdade, esse tema, o primeiro lugar que eu vou pesquisar é a PUC São Paulo. Porque a PUC São Paulo, eu sou da PUC São Paulo, eu conheço muito bem. Eu sei que o Wilson Matos eu conheço bem. Esse é o primeiro trabalho de campo que eu pretendo fazer. E eu acho que outro trabalho, eu sou de São Paulo, outro trabalho que é evidente que é para fazer na USP. Mas eu quero expandir esse trabalho para todo o Brasil. Fazer pesquisa, entrevista, como é que é essa história como é que esses professores brancos aprenderam com os professores, aprenderam com os orientandos negros, que ensinaram,
Mas vamos ser sinceros, teve uns que só aprenderam, né? Vamos ser sinceros. O que o Wilson falou também é muito importante dos estudantes encontrarem dificuldade de orientação. Muitos me procuram, devem procurar o Delton através da internet para orientar, porque não tem professores que realmente nos interessam. E nós estamos bem disponível, mas de repente nós temos que fazer isso de uma maneira mais institucional, porque há pessoas que realmente necessitam. Talvez via BPN. Nós temos que fazer uma rede para orientar, porque as pessoas me procuram. E porque pessoas que estão sem orientação no Brasil todo. Agora, através da internet, isso é possível. Isso é algo que nós temos que discutir via BPN. Acabei de ser procurado hoje sobre isso. Por favor, pode... E a gente colabora, com certeza, né? Com certeza. Eu tive a sorte de ser muito bem orientado, tanto pelo Boaventura quanto pelo Dagoberto. Mas nem todos teve uma boa relação com os orientadores. O Wilson quer falar? Acho que o Wilson saiu, acho que foi para outra live. Não, só quero pedir desculpas se eu fui desligar o microfone e acabei saindo sem querer. Tranquilo. O microfone acabei saindo sem querer, acabei nem ouvindo a exposição. Mas bem, eu peço só desculpas. Daqui uns 5, 10 minutos eu tenho que sair. Então eu posso... Você não ouviu o que eu falei, né? Posso falar então? Não, agora não. Não tem problema não. A gente pode conversar depois. Não, mas daí é importante porque... Porque é a história do próprio Wilson. O Wilson tá por aí ainda, hein? Tô. O Wilson, esse título é uma provocação, mas o meu campo, quando eu for escrever, o meu campo é a PUC São Paulo. E a USP. E é por causa do trabalho de vocês. Isso surgiu numa conversa entre eu e a Cássio. Só que eu quero provocar para que não seja apenas eu, que seja feita por todos nas universidades do Brasil. E porque é evidente que a geração de vocês, eu também, aliás, eu acabei não fazendo mestrado e doutorado na PUC, que formou muitos professores. Forma professores, vamos falar da PUC, e eu vou ser muito elegante, porque eu sou uma pessoa elegante, né? Você forma as pessoas. E quem são os professores da PUC que lá estão? Apenas o Amailton que eu conheço. E quem são os melhores profissionais para falar sobre questão racial? A intelectualidade negra. E nós também seremos os melhores para falar de tudo, porque tudo nos diz respeito. Mas é muito estranho que na PUC só tenha um de nós. Um de nós. Agora, esse estranho não faz sentido dizer, né? Então vamos dizer o que é. Tem a questão do racismo estrutural, tem a questão do racismo institucional. O que eu escrevi é indiretamente sobre a PUC, mas eu ainda não posso falar da PUC porque eu ainda não pesquisei. Eu formei você, aprendi com você, mas na hora de concorrer para ser professor igual a você, eu não quero. Vamos falar em termos de hipótese da USP. Hipótese, né? Tudo é hipótese. Eu não sei, tenho que comprovar. Quem são os sobrenomes que são professores na USP? Fazer uma antropologia dos sobrenomes. Eu acho que os negros não têm um bom sobrenome, por isso que não se encontram lá. Mas se você tivesse esse sobrenome, você seria professor da USP. Eu falo hipótese, mas é necessário fazer uma pesquisa sobre isso. Antropologia dos nomes dos professores da Universidade de São Paulo. Perfeito. Professor Lourenço, eu vou juntar duas perguntas, agora que elas acho que atravessam, conversam entre elas, né? Mencionar que nós temos aqui da gente também a professora Lucimar Dias, da Universidade Federal do Paraná, né? Agradeço muito. Tem vários professores, várias universidades, professores negros que nem todos eu consigo ver porque a tela não me permite, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero começar a pergunta e aí eu vou
juntar com outra, que é a professora Aparecida de Jesus Ferreira, uma professora aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E a professora gostaria que você abordasse um pouquinho sobre, mais sobre nós negros teorizarmos mais sobre as nossas pesquisas e nossos textos acadêmicos com a nossa realidade. Então ela está pedindo para conversar um pouquinho como que a gente pode pensar e teorizar nossos textos e pesquisas para a nossa realidade acadêmica. E aí, nesse mesmo caminho, a Iersa, desculpa se eu estiver pronunciando errado, a Iersa Souza fala o seguinte, né? Como pensar as relações entre orientadores brancos com orientadores pretos que desvinculam as nossas formas de escrita, né? E assim como as nossas análises, impedindo muitas vezes a renovação do pensamento social. Como pensar trajetórias de escritas que não seja desvinculado da nossa realidade, do nosso saber, a partir dessa relação orientadores brancos orientando os negros. Sobre a questão dos trabalhos, sobre a questão negra, sobre a vida negra, sobre o Negro Vida. Temos muito trabalho já. Nós já temos muito trabalho sobre o negro, feito por brancos, feito por negros e outras identidades. Mas há muitos trabalhos, já tem uma grande produção. Agora o que falta é a gente tratar sobre todos os outros temas. Branquitude já está começando a trabalhar, que é somente o outro lado da moeda. Qual foi a outra questão, Delton? A outra questão é como que, muitas vezes, na relação de poder entre alunos orientadores brancos e orientandos negros, como trabalhar com essa ideia que muitas vezes esses orientadores vão desvincular a escrita, forma de escrita desses alunos negros, percepção, aquela ideia do encaixe acadêmico, sabe? Aquela discussão de muitas vezes isso não é acadêmico, isso é muito militante. Eu penso que seja isso, né? Que eu acho que todos nós ouvimos, pelo menos eu ouvi muito, né? Sua escrita está muito militante, né? Isso não é acadêmico, você está se envolvendo demais com o seu objeto / sujeito. Então, como pensar nessa relação orientando os orientadores brancos e orientando os negros, muitas vezes quando eles querem nos desvincular da nossa realidade, das nossas percepções e subjetividades. É necessário um pouco de calma, né? O tema da orientadores que ensinam orientando os brancos. Mas nós aprendemos. Nós entramos na academia e temos que aprender as regras da academia e mudar a academia de dentro. Você tem que aprender a escrever academicamente até para não escrever academicamente. A questão, eu vou mudar pela ignorância ou vou mudar pelo conhecimento? Eu vou fazer pirueta na bicicleta depois que eu aprendi a andar de bicicleta. Eu nem sei andar de bicicleta, quero fazer pirueta. O processo de iniciação científica, TCC, você ainda está aprendendo. Boaventura de Souza Santos foi meu orientador. Boaventura de Souza Santos é muito transgressor. Aí eu mando o texto para ele todo muito transgressor. Eu mando o texto louco para ele, um texto... Eu falei, não, Boaventura vai achar, ele é todo transgressor. Mas o texto não tinha nada a ver com nada. Então, TCC, mestrado, você está aprendendo a escrever. No doutorado, eu já fui mais livre assim, porque você já sabe como utilizar. A mudança da academia se pressupõe que você domina. Você domina a academia. Lélia Gonzalez, ela não escreve academicamente, mas ela sabe escrever academicamente. Ela é toda uma transgressão. E para se tornar Lélia Gonzalez, não é com ignorância, é com muito, muito conhecimento. Lélia Gonzalez é uma das grandes intelectuais de todos os tempos. Isso não é do nada, isso é produto de conhecimento. Então, a ignorância é importante no processo de aprendizado. Vou aprender a escrever para depois transgredir a escrita. E, de repente, até essa transgressão vai no doutorado ou depois. E vamos ser sinceros. A crítica que está dizendo, isso que você está fazendo é muito acadêmico. Às vezes é verdade. É verdade. E às vezes pode ser mentira. Às vezes o trabalho é ruim.
Agora, só porque o negro escreveu, o negro não escreve trabalho ruim? Negro escreve trabalho ruim, branco escreve trabalho ruim, todo mundo escreve. E nós começamos escrevendo trabalho ruim. Isso faz parte do processo de aprendizado. Nós vamos ler texto que não vamos entender absolutamente nada. As pessoas já querem entender. Vamos com calma. As pessoas querem facilitadores. Não tem nada de facilitar. Se for para escolher entre um facilitador e um dificultador, eu prefiro o dificultador. Ok? É isso. Obrigado, professor. Tem uma pergunta que eu preciso fazer ela, porque eu achei ela fantástica. E o NEAB UEM, né, ele trabalha muito com formação de professores, né? Cada NEAB, muitas vezes localizado, departamentos específicos, a unidade trabalha. Aqui na UEM, o NEAB ele é localizado no Departamento de Ciências Sociais, com colaboração de professores da administração, da história. Então, a gente trabalha muito com formação de professores. E a Ellen faz uma pergunta que nos interessa muito, tá? Todas elas, mas a pergunta da Ellen é: gostaria de saber como nós, professores da educação básica, podemos inserir o assunto da branquitude no currículo escolar. Já tem surgido muitos trabalhos sobre branquitude na educação. É o que mais tem saído no último momento. Tem um trabalho da Cíntia Cardoso, orientada pela Lu Dias, que está presente, que está trabalhando a branquitude na educação infantil, que para mim parece muito difícil. Então, já tem muitas dicas, tanto trabalhos acadêmicos como materiais paradidáticos, pedagógicos, filmes. Tem aquele filme organizado pelo CERT, Vista a Minha Pele, que é muito bom ainda hoje para introduzir essa questão, Vista a Minha Pele. Mas eu acho que nós ainda não estamos conseguindo fazer da maneira como nós deveríamos, traduzir o trabalho acadêmico sobre branquitude para outras formas, outras linguagens, de maneira bem feita, com qualidade. Esse vídeo da Cida Bento, Vista a Minha Pele, se eu não me engano é de 2002 ou 2003. Ele é extraordinário, mas precisamos de outros materiais pedagógicos como esse. Eu acho que ele é de 2003, né? Se não me engano, ele foi inclusive dirigido pelo Joelzito Araújo. Ele é muito bom, ele é um dos materiais da minha dissertação de mestrado lá atrás. Eu vou fazer mais uma pergunta, pessoal. A gente ainda tem mais um tempinho para perguntas, né? Então, por favor, quem quiser usar o microfone. Mas eu gostaria, professor, de desenvolver um pouquinho também contigo. Num dos textos que o senhor nos enviou, aquela entrevista do El País, né? Nesse determinado momento, inclusive para que a nossa luta contra o racismo não se faça somente a partir de pessoas negras, mas com a colaboração de pessoas brancas, nós temos utilizado muito o termo antirracista, né? Uma pedagogia antirracista, por uma educação antirracista, né? E naquela entrevista, o senhor fala um pouquinho, né, sobre essa questão. O entrevistador pergunta como pensar essa relação antirracista, ou qual é a relação da branquitude, como pensar a questão da branquitude e do antirracismo, porque a gente muitas vezes fala que quer que os nossos colegas antirracistas estejam conosco lutando contra o racismo. Traduzindo, a ideia eu gostei muito porque eu não tinha pensado nisso, antirracismo não é conformação. Como pensar uma branquitude crítica e uma pedagogia antirracista que realmente faça a diferença no nosso modo de viver e nas relações raciais, etnorraciais? Há uma frase atribuída a Angela Davis, ou Angela Davis disse: não basta ser... não basta lutar, tem que ser antirracista, né? Aí eu acabei dizendo que muitos brancos ainda não estão nesse lugar. Ainda não estão nesse lugar. Porque eles não têm se problematizado, e não se problematizam porque o foco é o negro. O que é o branco não estar, não pensar sobre si mesmo? O branco não pensar sobre si mesmo é não pensar sobre o significado de ser branco. O significado de ser branco
ele é uma construção colonial na medida que ele constrói o negro. O branco significa um valor com a desvalorização do outro. O branco é um valor com desvalor do negro. Então, o branco nem chegou nesse... Não tem feito nem essa problematização, e a luta contra o racismo compete a todos. É o que diz Francis Fanon. Todos os horrores do mundo diz respeito a todos que vivem no mundo. Aí ele usa o conceito de humanidade. Aí tem essa frase da Lélia Gonzalez, da Angela Davis, as pessoas gostam de frases e ficam repetindo frases e frases e frases. E agora já tem até um livro com esse título dessa frase. Né? Então, vamos parar de repetir frase e vamos pensar e vamos agir. Os brancos não precisam que o negro diga para ele qual ação que ele tem que fazer na questão antirracista. O branco que o faça. Eu confesso para você que eu gostei muito, na verdade, foi muito, porque eu levei para além de um puxão de orelha, que eu estou escrevendo um texto exatamente sobre isso, de uma fala que eu farei na Universidade Federal do Pernambuco daqui uns dias, né? E aí fica o convite a todos e todas, no dia 22, eu vou estar falando sobre educação antirracista em tempos de incerteza. E uma das coisas que eu gostei é essa ideia de que o antirracismo ele não pode ser um posicionamento de conforto. Acaba sendo, porque eu já sou antirracista, eu sou melhor. Sou melhor do que você que não é. É tanto de conforto como salvacionista. Eu me salvei. E se você for usar para a metáfora da culpa, eu me livrei da culpa. E se você usar a culpa como metáfora, né? Vou usar a palavra culpa como metáfora. Puxa, se eu me sinto culpado, eu tô me punindo. A culpa é uma punição. Então eu já posso sair de casa e praticar meus racismos, depois eu volto, eu tô culpado e... Então são essas metáforas de culpa e acabam sendo manuais de comportamento do antirracista. Como é que ele deve se comportar para não ser racista? Sendo que a estrutura da sociedade é racista. Nós não podemos abrir mão de construir uma nova sociedade. Hoje, a primeira coisa que temos que fazer é sobreviver. Como nós já chegamos nesse ponto que nós temos que sobreviver, nós temos que não morrer, isso é o que nós temos que fazer hoje. Agora só nos restou como opção mudar o mundo, porque nós chegamos num ponto que nós estamos em casa para não morrer. E se é negro e negra, para não morrer mesmo. Não há hospitais para pobres. Obrigado, professor. Eu só quero mencionar mais uma vez, nós também temos a professora Ione Giovino, né? Já mencionei a professora Lucimar Dias, a professora Vera Rodrigues também teve que sair, mas estava presente. Só estou mencionando esses nomes, gente, porque nós temos, assim, parece significativo, para além, todos são muito importantes, com certeza, mas nós temos vários intelectuais negros que têm a sua trajetória lutando muitas vezes contra esse sistema, tentando trabalhar para que a gente consiga, de certa forma, se colocar também como orientadores negros na universidade. E a Lília, que nós temos ainda uns 15 minutos, a Lília gostaria de fazer uma pergunta. Lília, o microfone é seu, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu tinha feito já no chat e acabou passando, mas essa última pergunta e a última resposta do professor Lourenço me faz retomá-la, porque é o seguinte, tem uma atitude antirracista que eu concordo plenamente com o que foi dito, que pode ser incorporado como uma forma de conforto, né? Mas aí nessa relação entre orientandas e orientandos negros e negras, e orientadores e orientadoras brancas, como que esse aprendizado pode de fato acontecer? Porque me parece, eu acredito muito que nas relações a gente aprende às vezes muito mais do que só no estudo, né? Então na teoria
do mesmo jeito no sentido da conduta antirracista. Então, eu compreendi o conceito, então agora eu sou antirracista. Eu compreendi a discussão do racismo estrutural, então eu já aprendi. Só que eu esqueço que se eu não transformo esse conhecimento teórico em condutas, a gente vai continuar agindo de acordo com o nosso referencial simbólico que está marcado pelo racismo estrutural. Então, nessa relação, é possível, de fato, essa relação de aprendizagem de pessoas numa relação de poder, vamos dizer assim, que os orientadores cumprem, né, nesse momento, eles realmente se colocarem numa posição de repensar suas próprias práticas de orientação, de docência e de ser humano? Obrigada. Eu esqueci seu nome, é? Qual o seu nome? É Lília. Lília. Ô, Lília, isso aconteceu. Há professores, orientadores brancos que mudaram suas práticas, se humanizaram. A questão é o que eu faço com o que eu aprendi. Aprender, todo mundo aprende. Agora, o que você faz com o que se aprende? Há professores, pesquisadores que se tornaram pessoas em direção à humanidade. Se tornaram mais humanos. Para mim, a humanidade é um futuro que nós temos que construir. Nós estamos em construção. O ativismo negro constrói a humanidade, dizendo que a humanidade não é só branca, a humanidade é branca e negra. A mulher constrói a humanidade, dizendo que a humanidade não é só homem, a humanidade é mulher. E assim vai. Lélia Gonzalez, não, agora Angela Davis no Raça e Classe. Então, isso acontece, mas há também pessoas que pegam, que aprender, todos se aprende. Agora, o que faz com o que aprende? Eu aprendo isso e faço a minha carreira acadêmica sobre a questão negra e tenho projeção e depois mudo de tema. Isso também acontece. Então, é pesquisa que são necessárias a ser feita para ver o que as pessoas fizeram com o que foi aprendido. E alguns se tornaram pessoas melhores, sim. Outros foi só o que nós chamamos de oportunismo. Mas é necessário fazer pesquisa a respeito. Essa provocação que eu estou fazendo a vocês, eu vou fazer pesquisa, será São Paulo, a PUC São Paulo, o Delton não sei onde fará, a Lucimar está por aí, de repente, se interessar. É pesquisa que nós temos que fazer e estou interessado. Delta, é isso aí. Oi, desculpa. Lu, se você quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Tá. Então, olá para todos. Oi, Lourenço. Como te ouvir? Eu estou fazendo uma pergunta ali no chat mais provocativa mesmo, para a gente avançar nisso que você está colocando, em relação ao turista, né? Me parece que, às vezes, quando você coloca, essa é uma sensação que às vezes eu tenho, da impossibilidade desse branco dar esse salto. Eu queria que você pudesse apurar um pouco mais, e aí eu quero que você, para que a gente possa fazer exemplos, se você puder, de brancos que fizeram esse percurso que você está chamando de percurso em rumo à humanidade, né? Porque como educadora e como professora, eu trabalho com crianças brancas e negras. Eu educo professoras brancas e negras para trabalharem numa perspectiva antirracista. Então, talvez, de partida, eu já penso na possibilidade de brancos assumirem uma postura ética, portanto, antirracista. Claro que não acho que seja simples esse processo. Não é simples para não darem salto, muito menos para quem está com privilégios, né? Por isso a discussão, por exemplo, entre homens e mulheres negras. Homens negros sabem o que é discriminação, sabem o que é racismo e têm o privilégio, conta com determinados privilégios, abrir mão. Então, abrir mão de privilégio não é um processo simples. Mesmo para brancos que assumem
uma posição, eu não quero que seja eu não quero que seja uma posição de pesquisa, é uma posição dita antirracista. Né? Não existe uma posição antirracista para pesquisa e uma posição de reprodução do racismo no campo individual, pessoal. Então, se você pudesse lapidar um pouco para a gente essa perspectiva que você tão bem sustenta, né, de salto, quer dizer, de caminhada, né, nem salto na verdade é uma caminhada de brancos nessa reta que nós chamaríamos de uma ação, uma posição de vida antirracista. Lu, obrigado pela pergunta. A questão é a sociedade que nós construímos, é a sociedade que nós vivemos, a sociedade mundial. Uma ética, para além da pesquisa, de não ser racista. Mas na sociedade que nós vivemos, na minha postura de não ser machista. Um dia eu me faço não machista, me faço não racista, no outro dia o mundo me faz de volta. Enquanto nós vivemos essa sociedade, é uma ética que nós temos, mas todo dia eu me desfaço monstro. E no outro dia a sociedade me faz monstro outra vez. Então é uma coisa, a educação nessa sociedade, nessa perspectiva, tem que ser algo diário. E acaba sendo uma espécie de enxugar gelo. É por isso que a gente não pode abrir mão de construir uma outra sociedade. Porque a sociedade que nós estamos é uma sociedade que hoje significa não ficar em casa para não morrer. E se você for negro e negra, não morrer mesmo. É por isso que eu não abro mão do que aprendi com Clóvis Moura, com Angela Davis, Frantz Fanon. Não podemos abrir mão da revolução. A sociedade capitalista, ela é desumana. A sociedade capitalista é a destringida de humanidade. Ela representou o desenvolvimento, agora ela representou o desenvolvimento, colocando desenvolvimento entre aspas, mas agora chegou no ponto que nos leva cada vez mais desumanidade, nos desumanizarmos. Então a educação, mesmo com a ética, é um esforço diário. Eu, para me construir não machista, é um esforço diário. Dizer que não é assim é uma visão romântica. É uma visão romântica. Então é todo dia. É todo dia. E, puxa, é por isso que as ideias de Frantz Fanon, Angela Davis e Clóvis Moura ainda são muito fortes. Obviamente que o conceito de revolução, nós temos que pensar o que seria a revolução hoje, né? Na sociedade do capitalismo, do conhecimento, e assim vai. E assim vai. Mas, sim, o que acaba acontecendo, o que nós estamos fazendo é trabalhando com essa ética não racista. Nós estamos fazendo na prática, porque é a sociedade que nós estamos vivendo ainda. Só que não abrir mão para fazer a crítica dessa sociedade e da perspectiva da construção de uma outra sociedade. O que você está fazendo é o que eu também estou fazendo. Mas critico. Não estou satisfeito. Não estou feliz em enxugar gelo.